Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de uma nova playlist que fala sobre equação de reta tangente e curvas de função, calculando essas equações de reta tangente através de derivadas. Para isso, nós vamos recordar algumas coisas, sobre derivadas de uma função e equações de reta tangente. Primeiro, nós temos aí dois tipos básicos de equações de reta tangente, que é a equação reduzida, que é a que é pedida aqui nesse exercício, que é a equação que é do tipo y igual a ax mais b, onde o a, que é o que vai importar para nós aqui, o a é o coeficiente angular da reta, tá? Então, nesse caso aqui, também conhecido como a inclinação. A inclinação da reta. Então, essa aqui seria a forma mais comum, mais usada para equações de reta. Tanto que nesse exercício aqui, o que se pede é essa equação reduzida aqui, olha. Encontre a equação reduzida da reta tangente à curva da função, e tem uma curva polinomial de grau 3 aqui, no ponto em que x é sua abscissa, que x é sua abscissa é igual a 1, tá? Então, x sobre abscissa é igual a 1. Bem, outro tipo de equação que aparece muito também é a equação geral, ax mais by mais c igual a 0. Mas não é o caso, nós não vamos usar ela nesse caso aqui. Bem, o que mais que nós temos que falar para resolver esse exercício? O que eu preciso para resolver esse exercício? Eu preciso das interpretações do que é a derivada de uma função. Se você pegar a derivada de uma função, ela pode ser interpretada de duas formas. Ela é a taxa de variação, tá? Então, uma derivada é uma taxa de variação de uma grandeza em relação a outra, ou ela também é, se isso for uma aplicação geométrica, como é esse caso aqui, ele também é o coeficiente angular de uma reta tangente, tá? Então, ela é o coeficiente angular de uma reta tangente também. Então, se você pegar a derivada de uma função e calcular a derivada da função em um ponto, você vai ter a taxa de variação de uma grandeza em relação a outra naquele ponto, se a grandeza y é crescente ou decrescente em relação a x, ou você vai ter o coeficiente angular de uma reta, a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa relação entre x e y naquele ponto, tá? Uma outra coisa que nós precisamos aqui, é definir uma forma para determinar essa equação da reta. Nós temos vários tipos de equação de reta, tá? Uma forma que nós costumamos usar, que acho que é a mais simples, como aqui nós não vamos fazer as coisas de maneira direta, você vai acabar usando algumas formulazinhas, é que o coeficiente angular de uma reta é a razão entre ΔY e ΔX. Tá? Ou na forma como eu vou usar nesse exercício, coeficiente angular de uma reta vai ser y menos yp dividido por x menos xp. Eu multiplico em cruz, isolo o y e vou achar a equação reduzida da reta. Então, o que nós vamos usar nesse exercício? Primeira equação reduzida da reta, que é y igual a x mais b. Depois a derivada da função como coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular da reta, que aqui nós usamos a letra m, é muito comum usar a letra m quando você vai representar uma equação de reta na forma y igual a mx mais h, tá? M é o coeficiente angular, que define a inclinação, e o h é o coeficiente linear, que define a altura em que essa reta corta o eixo y. Ou assim, essa forma aqui, ela é condizente com as funções polinomiais de grau 1, ax mais b, de grau 2, ax² mais bx mais c, mas independente da letra que você for usar, o coeficiente da variável x aqui é o coeficiente angular, não importa se é a letra A ou se é a letra M, tá? Então nós vamos usar essas formulazinhas.
que eu preciso primeiro, né? O que eu preciso para definir uma reta nessa situação? Eu preciso de um ponto. Eu preciso de um ponto P, né? Um ponto P. E preciso de um coeficiente angular, tá? Então são as duas coisas que eu preciso para definir aí, para poder aplicar essa fórmulazinha e achar a equação dessa reta tangente. Bem, vou começar pelo ponto. Perceba que nós temos a função aqui e foi dado, né? Foi dado x, né? Eu quero a reta tangente à curva dessa função no ponto em que x igual a 1. Se eu tenho x igual a 1, o meu ponto P é um ponto do tipo x igual a 1, yp. Não falta achar o yp. Como é que nós vamos achar o yp? Lembra que seu yp vai ser o f desse x igual a 1, o f de 1, né? Tá? Então o yp ele vai ser 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 1, né? Mais 1. Então seu yp ele vai ser igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, mais 3, 5 vezes 1, 5, menos 5, mais 1, tá? E vai dar 3, 4, 5, 5 menos 5, 0. Então, seu yp é 0. Então, o ponto P que eu preciso, né? O ponto P que eu preciso é o meu ponto P, x igual a 1, y igual a 0, tá? Então, esse é o nosso ponto P, né? Na curva dessa função, do ponto P, em que x igual a 1 e o y é 0, nós vamos ter uma retangente. Agora eu preciso achar o coeficiente angular da retangente. O que é o coeficiente angular da reta tangente? O m, né? Tá? O m. O coeficiente angular m é a derivada f' desta função para quando x for igual a 1, tá? É o valor numérico da derivada no seu ponto de tangência. Então, o coeficiente angular da reta tangente, né? É o valor numérico da derivada no ponto em que você está calculando a tangência. Lembre que a derivada da função, né? Vou fazer uma observação aqui na frente, ó. Lembra que a derivada da função, a f' de x, é a derivada dessa função de grau 3, né? Então, derivada de x ao cubo, você repete o expoente e subtrai 1. A derivada de 3x², então mais o 2 veio para cá multiplicando, mais 6x. A derivada de menos 5x, derivada de x é 1, então menos 5. Derivada de 1 é 0, então essa aqui é a nossa função derivada, tá? Então o nosso coeficiente angular m é a derivada f' para x igual a 1, que vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 5, que vai ser igual a 3 vezes 1, 3, 6 vezes 1, 6, menos 5. 6 com 3, 9, menos 5, 4. Então, o que nós precisamos para achar a equação de uma reta tangente? De um ponto. Ponto nós temos, né? Tá? Ponto nós temos. Ponto P, x igual a 1, y igual a 0. Preciso de um coeficiente angular. Coeficiente angular eu também tenho. O coeficiente angular é 4, né? Então, nós temos o coeficiente angular. Então, vamos agora aplicar essa formulazinha. Lembre-se que o coeficiente angular m, né? Coeficiente angular m, 4, ele é igual a... É bom destacar que existem várias formas de achar a equação de uma reta, né? Eu escolhi essa porque é a mais fácil, é a mais simples que nós temos em relação a esse exercício. Ele trata de coeficiente angular, né? Tá? Então, tendo coeficiente angular, você joga aqui e acha a equação da reta, tá? Tem outras formas também, né? Tá? Você pode fazer por substituição, né? Você conhece o valor de A, você conhece o x e o y, né? Substitui para achar o b, né? Mas aqui já vai sair direto. Tem uma forma que não
em termos de cálculo, não tem muita diferença um cálculo do outro, tá? Então, M4 é igual a Y menos YP. Então, Y menos YP. Lembra que o YP é 0. Dividido por X menos XP. Então, X menos XP. Lembra que XP é 1, tá? Aí é só multiplicar em cruz, né? Y menos 0 é Y. Então, daqui eu vou tirar o quê? Y vezes 1, Y é igual a 4 vezes X menos 1, tá? Então, Y é igual a 4x menos 4, tá? Então, y é igual a 4x menos 4, a equação da reta que nós estamos procurando, tá? Então, essa aqui seria a nossa reta tangente, tá? Então, essa é a equação da reta tangente a esta curva no ponto em que x igual a 1. Se o x é 1, substitui na função, o y é 0. Se o x é 1, substitui na derivada da função, coeficiente angular é 4. Usando a formulazinha, né, coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, usando a formulazinha você acha a equação da reta tangente, tá? Então, um exercício relativamente fácil, gostoso de fazer, né? Esse exercício é o primeiro exercício de uma nova playlist, né? Uma playlist sobre retas, tangentes e derivadas, tá? Então, se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer e recebe notificações quando nós colocarmos mais exemplos desse caso, tá? Muito obrigado.